A nossa receita de hoje é um bolo pão de mel, é um falso pão de mel na verdade. Vocês ficaram esperando essas 2 semanas para mim postar a receita, eu estava viajando, cuidando de mim um pouco, agora vou voltar com as receitas, espero que vocês gostem. Vamos aos ingredientes: 2 xícaras de açúcar mascavo, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 xícara de água, nós vamos utilizar 3 colheres de sopa de cacau em pó, 1 colher de sobremesa de cravo em pó, 1 colher de sobremesa de canela em pó, vamos utilizar 3 ovos, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aí para o recheio eu vou utilizar um doce de leite, vou usar uma caixinha de leite para poder dissolver esse doce de leite para ele não ficar tão duro, 300 gramas de chocolate que eu vou derreter e vou derreter ele numa caixinha de creme de leite. Em uma panela a gente vai levar ao fogo a água e o açúcar mascavo e vamos dissolver, não é para deixar ferver, é só para esquentar, para dissolver o açúcar mascavo. Quando você vê que o açúcar mascavo dissolveu, aí você desliga o fogo. Agora em uma vasilha a gente vai peneirar a farinha de trigo, o cacau em pó, a canela em pó e o cravo. A gente vai peneirar e colocar todos juntos. Então vamos lá, vamos peneirar a farinha de trigo. Agora nós vamos peneirar o cacau em pó. Agora nós vamos peneirar a canela. E o cravo em pó. Agora nós vamos separar as gemas da clara e vamos bater a clara em neve. Agora que dissolvemos o açúcar mascavo na água, nós vamos, depois que ele esfriou, colocar na batedeira e bater devagar com as gemas. Agora a gente vai bater com as gemas devagar. Enquanto vai batendo devagar, a gente vai colocando a farinha de trigo, o cacau em pó, a canela em pó, o cravo em pó para ir batendo. A gente vai colocando aos poucos e vai batendo. Deixa batendo bem. Pode observar que a massa ficou bem consistente. Então nós vamos bater por uns 5 minutos, depois vamos desligar e acrescentar as claras em neve. Depois que batemos a massa, agora vamos misturar com cuidado as claras, vamos misturar na mão, sem bater. Agora a gente acrescenta também peneirado o bicarbonato. A gente peneira ele e acrescenta a massa e mexe com cuidado. E para deixar mais fofinho, eu dou uma dica, põe 1 colher também de sopa de fermento em pó, que aí a massa fica fofinha depois. E vamos mexer. Agora em uma forma untada nós vamos colocar a massa, vamos levar ao forno, vamos deixar lá até o ponto de você colocar o palito de dente na massa e ele sair sequinho. Então tem forno que demora, tem forno que é muito rápido, depende do seu forno. Agora nós vamos levar ao forno e aguardar. Agora que o nosso bolo pão de mel falso está pronto, nós vamos desenformar. Agora a gente desenforma ele. Vamos cortar no meio para poder rechear e depois colocar a cobertura. Agora nós vamos cortar o bolo no meio, ele tem que estar frio para não quebrar. E nós vamos cortar ele no meio, dividir em 2 partes para poder colocar o recheio. Bom, se você comprou um doce de leite que é muito pastoso, o que eu recomendo? Você pegar uma caixinha de creme de leite, misturar com o doce de leite para ele ficar mais mole para você rechear. No caso, esse doce de leite que eu comprei, ele não é tão pastoso, ele é mais líquido. Então o que acontece? Para rechear sem problema nenhum, não precisa misturar com creme de leite. Então agora a gente vai rechear o nosso falso pão de mel com doce de leite. Ó, depois que recheou,
O bolo ficou desse jeito. Agora vamos colocar a parte de cima. Agora nós vamos colocar a parte de cima e vamos fazer a cobertura. Agora em uma panela nós vamos colocar o creme de leite e vamos colocar o chocolate para derreter, para depois fazermos a cobertura. E aí nós vamos mexer até derreter, para fazer a cobertura do nosso bolo falso pão de mel. Ó, pode ver, quando o chocolate estiver bem derretido, a gente desliga e joga por cima do nosso bolo. Agora que o nosso chocolate está pronto, a gente joga por cima e banha o bolo. Agora vamos provar, ó, fizemos a cobertura, agora vamos provar, ver como ficou o nosso bolo pão de mel. Ó quem vai provar aqui, ó.